Olá, meus irmãos, a paz do Mestre esteja com todos vocês, que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor Deus possa vir falar conosco sempre por intermédio da sua santa e poderosa palavra. Palavra que é poderosa para nos instruir, nos fortalecer e nos animar. Que você tenha um bom final de semana, meu irmão. Minha irmã, que você possa ter um bom final de semana, que Deus abençoe você e sua família, sempre que para aqueles que estão passando pelo deserto, às vezes o final de semana é complicado, mas não deixe os sentimentos te dominarem. Entre em oração e seja guiado pelo Espírito. Vai pela fé, não vai pela ideia dos outros, não vai por comparações, tá bom? Vamos ler um texto, vamos lá para a nossa breve conversa. E o texto hoje para a nossa breve conversa encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo. Quero ler com vocês o capítulo 4 do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. A partir do verso 21, diz assim: Jesus respondeu: creia em mim, mulher, está chegando a hora em que já não importará se você adora o Pai neste monte ou em Jerusalém. Vocês, samaritanos, sabem muito pouco a respeito daquele que adoram, a quem adoram. Nós adoramos com conhecimento, pois a salvação vem por meio dos judeus. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem desse modo, pois Deus é espírito e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Glória a Deus. É uma conversa bastante espiritual do Senhor com a mulher do tanque de Samaria. Uma mulher que tinha problema de ciclos repetitivos. Uma mulher que tinha uma perturbação na área sentimental dela, visto que ela tinha se casado 5 vezes e estava ali com um sexto marido, talvez na tentativa de dar uma resposta ao relacionamento anterior, talvez numa tentativa de entender que um relacionamento poderia acurar de outro relacionamento. Quantas vezes nós agimos assim, não é verdade, irmãos? Pensamos, esse aí já foi, agora eu vou procurar outra pessoa que me faça feliz, e acabamos deparando com a triste realidade que não é assim. É necessário se curar primeiro, é necessário, sofrer uma mutação, uma transformação, uma transmutação interior. O nosso interior precisa ser alterado, e era o que Jesus estava falando com ele. Ele pede água para ela, ela fala assim: como você me pede água? Já mostra que ela está toda armada, com o coração endurecido por causa da dor, porque Jesus era homem. Como você me pede água sendo judeu? E havia uma rixa. Então aquela mulher estava, de fato, a boca dela mostrava que ela estava sendo movida pelas suas feridas, pelos seus traumas internos. E Jesus fala para ela: se você soubesse quem te pede água, você me pediria, e eu lhe daria o presente maravilhoso que Deus tem para você. E é o que Jesus está conversando com ela. Chegou na hora da conversa, um pouco mais espiritual e misteriosa. E eu quero tentar desmistificar e contemporalizar, trazer isso para a nossa vida, porque muitas pessoas às vezes não compreendem. Vamos lá? Diz assim: Jesus respondeu: creia em mim, mulher. Está chegando a hora em que já não importará mais se você adora o Pai neste monte ou em Jerusalém. Irmãos, há uma mistificação. O Brasil é um país bastante místico. A gente vê alguns irmãos que vai para o monte e coloca uns turbantes, algumas coisas, e começa a dar um samurai lá, em nome de Yeshua HaMashiach. Nós vemos isso, irmão, na internet aí, e é algo assim que, irmão, eu dou até risada, porque assim, é difícil, sabe, assim, as pessoas, como que elas querem achar que Deus, sabe, qual é a forma correta de adorar a Deus. E Jesus está falando: creia em mim, mulher. E quem é Jesus? Jesus é a palavra encarnada. Jesus é o propósito estabelecido de Deus para toda a humanidade. Jesus é o sim e o amém para todas as boas promessas de Deus. E toda boa promessa de Deus, toda boa promessa do Pai, ela tem um cumprimento justamente em Jesus Cristo, de forma personalizada em cada um de nós. Ele está falando: creia em mim. Olha, e ele continua falando: está chegando a hora em que não importará se vocês adoram o Pai neste monte ou em Jerusalém, porque aquela mulher
por receber uma promessa, entender que Jesus era um profeta, e ela fala isso na frente, ela achava que tinha, irmão, que justamente pagar um preço por aquilo. E não, Jesus já pagou todo o preço que nós precisamos. Quantas vezes, irmão, nós cometemos algum erro, como essa mulher, por exemplo, e pensamos assim, parece que eu preciso sofrer o castigo de Deus. Não, irmão, o castigo que nos deu a paz está sobre ele. O que Deus vai exercer sobre nós é um juízo disciplinar. É diferente. Eu vejo que muitas pessoas têm muito medo quando chega raios e trovões, arrependam-se, voltam. O Senhor Jesus não é por aí, irmão. Não é mesmo. Não é. Irmão, devemos nos arrepender e abandonar o pecado? Sim, não estou fazendo apologia. Mas a adoração é um estilo de vida, a qual o Senhor Jesus venha tomar conta do nosso coração. Então não importa o lugar, meu irmão. Não importa se nós podemos fazer alguma coisa para Deus. E sim que nós creiamos em Jesus. E sim que nós creiamos na palavra. E sim que nós creiamos no seu propósito. Olha o que Paulo fala em Filipenses 3:3. Porque os que receberam a verdadeira circuncisão fomos nós, está falando da antiga aliança, o corte do prepúcio, e não eles. Nós adoramos a Deus por meio do seu Espírito, relacionando ao Espírito Santo, e nos alegramos na vida que temos na união com Cristo. Cristo Jesus, em vez de pormos a nossa confiança em cerimônias religiosas, como a circuncisão. O que Paulo está falando, irmão, que não é algo que nós podemos fazer, não é algo que vem de nós, não é, sim por meio do Espírito, irmão. E é essa conversa que o Senhor está tendo com essa mulher, exatamente nesse momento. Você consegue enxergar o Espírito Santo como um presente de Deus, irmão? Como uma dádiva, um dom celestial? Olha, ele fala no versículo 22, vocês samaritanos sabem muito pouco a respeito daquele a quem adoram. Nós adoramos com conhecimento, pois a salvação vem do meio dos judeus. Ele está falando, ele é judeu. A salvação é ele, o nome que salva. Ele é o nome sobre todo nome. Jonas fala em capítulo 2 de Jonas, versículo 9, que somente de Deus vem a salvação, que não há outro que possa salvar. Agora também não se trata, meu irmão, o que Jesus está falando é que não se trata do quanto sabemos, ou do quanto conhecemos, ou do quanto eu leio a Bíblia. Os judeus, em João 1,11, fala que Jesus veio para os seus, mas os seus o rejeitaram, mesmo com todo o conhecimento, irmão. Então não se trata do quanto sabemos e do quanto nós podemos engolir, embora o conhecimento, irmão, eu não sou contra conhecimento, não sou, eu mesmo leio bastante. E a única forma de exercitar a mente é essa. Creia, é necessário ler. Creia, não estou falando isso não, mas isso não importa, irmão, para Deus. Não importa se você é muito sábio ou pouco sábio, porque se trata dele. Ele é a própria sabedoria. Logicamente, quem ama a Deus, irmão, vai querer conhecê-lo. E o que importa, Alisson? Vamos ler. Eu gosto da palavra. A palavra explica a palavra, não é verdade? Vamos lá. É bom demais, irmão. A Bíblia, ela é excepcional. Mateus capítulo 7, versículo 22. Palavras do próprio Senhor Jesus. Quando aquele dia chegar, qual dia? O dia do Senhor, irmão, o dia do juízo. Muitas pessoas vão me dizer, Senhor, Senhor, pelo poder do seu nome anunciamos a mensagem de Deus e pelo seu nome expulsamos demônios e fizemos milagres. Então eu direi claramente a essas pessoas, eu nunca conheci vocês, afastem de mim, vocês que só fazem o mal. Glória a Deus. Irmão, perceba as palavras de Jesus, vocês que somente fazem aquilo que é mal. E não se trata, irmão, do quanto nós conhecemos a Ele. Se trata do quanto Ele nos conhece. Irmão, se vocês não me conhecessem aqui pelo YouTube, se fosse um completamente estranho, chegasse na porta da sua casa, quisesse falar alguma coisa para você, você abriria a porta para ele? Você abre a porta para um desconhecido? Então, assim, o conhecimento se faz pertinente. Por quê? Porque Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Então é nós que devemos abrir a porta para ele. Mas ele só vai bater na nossa porta, irmão, se nós o conhecermos. E não importa
se nós o conhecemos, irmão, importa que nós sejamos conhecidos dele, que nós tenhamos assim como o Zaqueu desce daí, porque convém-te hoje me pousar em tua casa, Lucas 18, versículo 5, não é verdade? Zaqueu desce rápido daí, porque hoje me convém repousar em tua casa, e é o que Jesus está falando para alguns hoje aqui. E ele sabia o nome de Zaqueu, irmão, um homem que era rejeitado, um homem que era publicano, que tinha muito problema, assim como essa mulher. Vocês percebem que o pecado não afasta Deus de nós, que o pecado nos afasta nós. A dinâmica é o seguinte, irmão, Deus se aproxima de nós toda vez, como era no jardim do Éden. Ele vinha na viração do dia, quando Adão pecou, ele não deixou de vir, ele continuou constante, porque Malaquias 3,6 diz, fala, eu sou o Senhor, ele não muda. E Hebreus capítulo 11, versículo 8, fala que Jesus Cristo é o mesmo ontem, o mesmo hoje e será o mesmo para sempre. Ele continua batendo na porta do nosso coração, o amor está batendo na porta. Rabadakamandaraia. Mas se trata do quanto ele conhece nós, porque se ele está batendo na porta do seu coração, meu irmão, se ele está batendo, falando, arrepende, eu quero entrar, quer dizer que ele te ama. Não se trata do quanto nós conhecemos aqueles fariseus, irmãos. Ele andou lá do lado. Importa que ele nos conheça. E aí ele vem falando sobre essa conversa espiritual, ele fala, mas está chegando a hora, e de fato já chegou. Ou seja, é factual, é agora, eu estou aqui. Em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Pai, irmão, o que Jesus está dizendo, irmão? Como que nós podemos adorar Jesus? Não é no templo, não é no monte, não é por nada que eu possa fazer. É pelo quê, irmão? Vou usar aquela frase que eu sempre uso com vocês. Eu creio que alguns que me seguem há muito tempo, se estivessem aqui do meu lado, já poderiam repeti-la. O futuro está no seu livre-arbítrio, irmão. O futuro, minha irmã, está no seu livre-arbítrio. Use-o. Jesus está dizendo, meu irmão, que chegou a hora de nós sermos o quê? Casa. Olha, adorem em espírito. Como que nós adoramos em espírito, irmão? O espírito é a nossa centelha interna, aquilo que se comunica com o eterno. E em verdade. Verdade fala da obediência, de agir conforme a palavra de Deus. Jesus é a verdade, conforme o mestre andou. Então ele está falando que chegou a hora de nós sermos casa. Irmão, eu gosto porque alguns homens tiveram a compreensão disso, como Paulo, por exemplo. Olha o que ele fala em Romanos, capítulo 12, versículo 1. Vamos ler. Eu quero ler com vocês em uma versão que exprime bastante aquilo. Fala assim, portanto, queridos irmãos, eu apelo pelas misericórdias de Deus que vocês ofereçam seus corpos, corpos a Deus, que ele seja um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Essa é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. E aí o que ele fala no versículo 2, aquele versículo que também nós conhecemos de cor, não imitem a conduta e os costumes deste mundo, mas seja cada um uma pessoa nova e diferente. Nova e diferente, cada um. Eu sou diferente de você, você é diferente de mim, irmã. Mostrando uma sadia renovação em tudo que faz e pensa. E assim vocês aprenderão de experiência própria a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem quer ter experiências, irmão, com Deus? Essa é a forma de adorá-lo. Pedro também falou da mesma forma, irmão. Olha o que Pedro diz, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 5. A palavra diz o seguinte: e agora vocês também se tornaram pedras vivas para Deus utilizar na edificação da sua casa espiritual. Vocês são seus sacerdotes santos, por isso ofereçam sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Cristo Jesus. Irmão, o que Pedro está falando? Da nossa reconstrução. Irmão, Deus nos ama. Ele foi lá e foi resgatar Adão. E como Jesus Cristo foi resgatar essa mulher que estava afundada no seu pecado.
Mas Ele não quer nos deixar lá, não. Ele quer que por meio da nossa vida, por meio da nossa casa, por meio do nosso corpo, nós sejamos alvo da glória de Deus, para que por experiência nossa própria, nós possamos, sabe, viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O que Paulo e Pedro estão falando, irmão? Que o nosso papel é entregar todas as nossas mazelas, e como aquela mulher numa conversa, os traumas, as feridas, para que o Senhor possa curar o nosso interior e Ele venha fazer morada em nós, para que nós possamos de fato, verdadeiramente de fato, termos a nossa própria experiência, ter a nossa história com Deus, o nosso testemunho para contar. Mas isso é só por meio da oração, como essa mulher. Essa mulher teve uma longa conversa com o Senhor Jesus. Só se atinge a glória através da oração. Não tem como nós caminharmos se nós não soubermos para onde nós vamos. E aqui Jesus dá um ponto importante, porque olha o que ele continua falando. O Pai procura pessoas que o adorem em espírito e verdade. Irmão, isso é algo que está em falta. Primeiro, 2 pontos. Se o Pai procura, é porque nem todo o adorador ele é verdadeiro, conforme ele fala. Às vezes vamos para a igreja, estendemos as nossas mãos, seja feita a tua vontade, mas quando chega o pega para capar, meu irmão, no meio de semana nós costumamos correr. Sabe quando? Sabe, não é, meu irmão, a adoração e o louvor no culto dia de domingo que te salva, não. É a oração no teu quarto, dia de segunda, terça, quarta, quinta e sexta, que vai te manter conectado na videira. E outra coisa que ele revela é um anseio do coração do Pai, algo que o Pai procura, irmão. Sabe, ele revela que tem adoradores fingidos, e não é com pessoas, não é em lugares, não, irmão, creia em mim, creia no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Olha, quero ler com vocês Salmo 14, 2, li na ministração anterior e vou ler nessa de novo. Lá dos céus, o Senhor olha para a humanidade procurando alguém que compreenda os seus planos. Alguém que deseja ter comunhão com Ele. E o que é comunhão, irmão? Koinonia, andar 2 juntos. Ele quer morar em nós. É o Deus vivo morando em nós, irmão. É Jesus Cristo em nós, a esperança da glória. É Jesus, irmão, a mesma plenitude de Espírito. Isso é real e verdadeiro. Sinais, maravilhas, Ele deseja isso, irmão. Irmão, Ele deseja isso, minha irmã. Eu vou falar novamente, irmã, Ele deseja ser um com você, assim como Ele foi um com Cristo. É desejos. Pensa na bondade. Todo poder, irmão, que está na Bíblia, todo poder, ressurreição de mortos, cura de enfermos. Irmão, isso é verdadeiro e real, mas eu tenho que pagar um preço, Alisson, para isso. Irmão, o preço é se esvaziar através da oração. Sacrifícios espirituais. O jejum, embora não seja uma ordem, ele é bom, irmão. Quem jejua experimenta um nível de libertação. Quando eu jejuo, eu percebo que meu corpo é purificado. Esses dias nós recebemos uma visita aqui em casa, uma prima da nossa aqui, e ela é cozinheira, ela é dona de buffet lá em Cuiabá, a Norma, não sei se ela tá vendo aí, o Norma. E ela é muito boa, e nós comemos muito, né, irmão? E eu tenho uma alimentação bastante regrada, e eu pratico o jejum pelo menos uma vez por semana. Pelo menos uma vez eu fico 24 horas sem me alimentar com nada. Mas o que eu percebi? E logo depois o Noah também veio, meu filho, e foi aniversário dele, nós fizemos muito bolo, muito doce. Então eu percebi que, por exemplo, um dia eu cheguei num restaurante e tomei um café sem açúcar. Eu achei que era impossível saborear um café sem açúcar. E nós percebemos que esse sistema, esse mundo, ele está aqui justamente por meio de manipulações energéticas, nos levar cada vez mais a pecado. Não tem pecado açúcar, irmão. A grande questão é o excesso e as coisas que eles cometem. Eu cometi excessos com a dona do buffet aí, o meu filho, aniversário, e comi muito. Eu senti o meu corpo todo poluído, eu fiquei pesado. Quem trabalha com nutrição, quem trabalha com o corpo humano sabe disso, de personal trainer, sabe que de fato fica. E o jejum, ele vem na purificação do corpo e nos ajuda a não sermos manipulados por essas manipulações energéticas por meio de alimentos que nós comemos. Ele limpa o corpo. Então ele ajuda muito para experimentar um processo de libertação. Isso é verdadeiro, irmão. Tanto que o último jejum que eu fiz, que foi de sábado para domingo, sempre de sábado para domingo eu estou jejuando, irmão.
Às vezes eu estendo até segunda-feira, até terça-feira, eu levo 2, 3 dias. Quando eu estou mais disposto, eu quero ir. Eu amo, porque a gente sente a presença de Deus e é maravilhoso. Irmão, a hora que eu fui urinar a última vez ali, eu vi que a urina ainda estava amarela, de tanto que eu tinha poluído. Então é verdadeiro isso, irmão. É verdadeiro, sabe? Agora, isso são ferramentas. Não quer dizer, irmão, que por meio disso é algo sincero, sabe? E com o coração totalmente disposto a fazer para que o Pai venha morar. Sabe? É um desejo de ter um relacionamento, irmão. O que você tem mais buscado? Tem muitas pessoas que chegam no deserto, irmão, buscando uma restauração de relacionamento, e isso se torna o seu Deus, se torna um relacionamento com a pessoa, sabe? Uma restauração da família. O pai e a mãe é o próprio Deus. Às vezes brigou na igreja e o pastor é o próprio Deus. Irmão, não, Deus, ele quer ser tudo, ele quer ter comunhão, koinonia, andar dois juntos, ele quer andar com você. E qual que é o sacrifício, Alisson? Porque tem um sacrifício, ele fala: pois Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Entendeu? Em espírito e em verdade. Sacrificar agora é amar, irmão. O Senhor Jesus fala em João 15:10 que não há amor maior do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Quem você ama? Você quer mesmo ver essas pessoas bem do seu lado, irmão? Então é se entregar completamente, renunciar completamente, amando a Deus. Irmão, Deus se importa sim, mas ele jamais virá morar, jamais. E eu te falo por experiência própria, porque eu tive que passar por um processo de arrancar os ídolos do coração, como essa mulher. Ela tinha 5 maridos e o ídolo dela era o casamento. É claro que, irmão, o texto é evidente, não preciso nem falar a respeito disso. E muitos irmãos, sabe, tem muita dificuldade com isso, acha ruim quando a gente fala: não, mas Deus é família. Irmão, é família. Mas se você... Deixa eu explicar uma coisa para vocês, é como se fosse uma árvore. Deus é a raiz de tudo, e nós venhamos aqui, o homem, né, principalmente o homem, como o tronco, e a família é ali os ramos que frutifica tudo aquilo que os outros veem. O fruto é tudo que os outros veem. Mas Deus tem que estar na base, ele tem que ser a base de tudo, irmão. A palavra de Deus tem que ser a base de tudo para dar certo, senão não dá. Sacrificar agora é amar, irmão. Olha o que fala em Marcos capítulo 12, versículo 33, para me terminar com vocês. Diz o seguinte... Abre Mateus, irmão, é Marcos que eu quero ler. Marcos 12, versículo 33, o Senhor Deus diz assim, eu sei que amar a Deus de todo o meu coração, de todo o meu entendimento e com todas as minhas forças, e amar o próximo como a mim mesmo, é mais importante do que oferecer toda espécie de sacrifícios e ofertas. Creio que ficou bastante respondido, né? A dúvida, a questão da religiosidade. Bom, e isso está imputado hoje, como eu disse no começo da nossa conversa, da misticidade do brasileiro. Isso vem de anteriormente, irmão. Nós tínhamos uma igreja romana aqui que dominava anteriormente. Essa igreja, ela agia dessa forma, nós percebemos, entendeu? E não é, irmão, não é assim. Olha, eu quero terminar com Romanos 6,13. Não deixe que nenhuma parte de seus corpos seja um instrumento de injustiça por meio do pecado. Antes, entreguem-se inteiramente a Deus, pois vocês voltaram da morte para a vida. Sejam, portanto, instrumentos de justiça na mão de Deus. Resumindo, irmão, para um adorador de espírito em verdade, é aquele que anda nas obras que antemão o Senhor preparou, com muito amor no coração, sabe? Sabendo que está agradando a Deus e não a homens, entendendo que o Senhor quer ter um relacionamento íntimo com nós e fazer morada em nós. E quando Ele vem fazer morada, quando Ele vem, irmão, quando o céu toca a terra, quando Ele entra, o amor invade a terra e tudo ao nosso redor, toda a nossa realidade é transformada. Rabadaraia. É maravilhoso, irmão. É maravilhoso, minha irmã. Entregue-se inteiramente, ainda enquanto é tempo, para amar. Que Deus abençoe os irmãos, que todos possam ficar com essa breve mensagem. A paz do Mestre. Tchau, tchau.